Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 6 de julho. O Senado Notícias está no ar. E vamos direto ao telão conferir a agenda de hoje nas comissões do Senado. A primeira comissão é a do Meio Ambiente, que começa às 8h30. Haverá uma segunda audiência pública sobre incentivos a bioinsumos na agricultura. Às 10 horas, a Comissão Temporária Externa, que investiga o aumento da criminalidade e de atentados na região norte, debate os resultados da diligência realizada semana passada no Vale do Javari, no Amazonas. A Comissão de Constituição e Justiça se reúne às 10h30 para votações. Uma delas, a da PEC, que prevê parlamentar no cargo de chefe de missão diplomática de caráter permanente, sem perder o mandato. E às 2h30, a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle recebe o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para esclarecimento sobre a qualidade da saúde pública no Brasil. Já a sessão plenária está marcada para as 4 horas, com 4 itens na pauta. Vamos voltar ao telão para conferir o que pode ser votado. O primeiro item inclui, na tributação especial do Simples Nacional, os serviços de representação comercial. Também pode ser votado o projeto que autoriza instalação de infraestrutura de telecomunicações em caso de não manifestação do órgão competente. Outro projeto dá ao município de Esteio, no Rio Grande do Sul, o título de Capital Nacional da Solidariedade. E ainda o projeto que zera o IPVA para motos de até 150 cilindradas. O plenário do Congresso Nacional analisou nesta terça-feira vetos que estavam trancando a pauta de votações na casa. Foram derrubados os vetos às leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, que prevêem ajuda financeira para o setor da cultura por conta da Covid-19. Os parlamentares derrubaram os vetos sobre o setor cultural, os mais debatidos durante a sessão. O projeto de lei Paulo Gustavo tinha sido integralmente vetado. Prevê o repasse de 3 bilhões e 86 milhões de reais do governo federal para estados e municípios enfrentarem os efeitos da pandemia de Covid-19 na cultura. A lei Aldir Blanc II também determina repasses anuais de 3 bilhões para estados, Distrito Federal e municípios e define atividades que podem ser financiadas, como exposições, festivais, prêmios e espetáculos. Não há motivo que justifique a manutenção deste irresponsável veto. Lembro aqui que a nossa cultura não é sinal de trânsito, não é vermelha, amarela ou verde, não é de esquerda, de centro ou de direita, não é para ser usada como doutrinação por lado algum. Cultura tem a ver com a nossa tradição, com o raciocínio crítico, com a forma de se expressar e de se manifestar de um povo. É por isso que temos todos que valorizá-la. Nós, congressistas, vamos sim respeitar a cultura brasileira, derrubando os 2 vetos. Foi derrubado por acordo entre os líderes o veto que impede a anistia de multas cobradas por atraso na entrega da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Eu quero aqui agradecer o líder do governo, o governo, pela compreensão da importância da derrubada desse veto, principalmente para atender aí milhares de contadores que são quase que funcionários do governo, aqueles que atendem o governo 24 horas com as informações e que muitas vezes não é reconhecido e muitas vezes até punido, como é o caso do que aconteceu nesses últimos anos. Os parlamentares ainda rejeitaram o veto do presidente Bolsonaro à criação do Dia dos Povos Indígenas. Senadores e deputados também derrubaram o veto à inscrição do nome de Nise Magalhães da Silveira no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria e ao veto que trata das estatísticas de violência contra a mulher. Depois de uma reunião de líderes, o presidente do Senado anunciou ontem que 4 CPIs deverão ser instaladas no Senado depois das eleições de outubro. Uma para apurar denúncias de corrupção com envolvimento de pastores evangélicos que atuavam no Ministério da Educação no governo Bolsonaro. Outra para apurar obras inacabadas na educação
durante a gestão do PT, uma terceira sobre ONGs na Amazônia e a quarta sobre crime organizado. A presidência tem o seu papel e o seu dever constitucional de, cumpridos os requisitos, fazer a leitura no plenário do Senado Federal. Isso é exigível, é um direito da minoria, não há o que se questionar e não há discricionariedade nisso. No entanto, o entendimento da ampla maioria dos líderes partidários do Senado Federal, alinhados ou não com o governo, até senadores e líderes muito independentes em relação ao governo, ponderaram que, de fato, nesse momento, às vésperas do recesso parlamentar e depois, já no período eleitoral dos meses de agosto e de setembro, não seria conveniente a existência das comissões parlamentares de inquérito no Senado Federal. O requerimento da CPI do MEC, feito pelo senador Randolfo Rodrigues, é que suscitou a manifestação dos senadores no sentido de que, se for ter uma CPI, que tenha todas as outras. Até então não se falava da instalação de CPIs no momento pré-eleitoral. Quando se coloca carga numa CPI específica, é natural que os senadores, autores de outros requerimentos que preencham também os requisitos, queiram fazer valer os seus direitos, que são absolutamente legítimos, de terem também as suas CPIs instaladas. Não há essa cronologia, não há essa obrigação de se obedecer a ordem preferencial de quem entrou primeiro nesses requerimentos, mas há um sentimento da presidência de isonomia, de tratamento igualitário entre os senadores, porque se todos os requerimentos têm fatos determinados, têm assinaturas, têm orçamento, têm prazo definido, preenchidos os requisitos, todos naturalmente têm que ser lidos em pé de igualdade. Como vimos na agenda, hoje a Comissão de Meio Ambiente faz a segunda audiência pública para debater o marco regulatório dos bioinsumos. A primeira foi ontem, quando especialistas defenderam tirar os produtos biológicos da lei dos agrotóxicos. Bioinsumos são produtos de origem orgânica, utilizados na produção, armazenamento e em outros processos agropecuários. Podem ser uma alternativa ou um complemento ao uso de produtos químicos. Na Comissão de Meio Ambiente do Senado, especialistas e representantes de órgãos ligados a essa temática debateram a regulação dessa tecnologia. A primeira preocupação nossa é dizer assim, o que nós queremos regulamentar com essa lei? Aqui já foi feito um recorte, no começo falava de bioinsumos para tudo. Depois fizeram um recorte de bioinsumo para a agricultura. Então, parte-se do princípio que nesse marco legal nós vamos tratar só dos bioinsumos para a agricultura. Não vamos falar de pecuária agora, não vamos falar. Então, tem que ficar isso muito claro para que depois não queiram aplicar essa lei em quem está trabalhando com produtos para utilizar na produção animal. A gente tem uma oportunidade de trazer o uso cada vez maior desses bioinsumos de maneira segura e trazendo maior sustentabilidade. Um dos principais pontos levantados pelos especialistas foi separar os produtos biológicos da lei de agrotóxicos. Eu participei aqui nessa casa da construção da lei de agrotóxicos lá nos anos 80, da Constituinte, onde a gente conseguiu botar o termo agrotóxico na Constituição, no artigo 220, e depois na Constituição no ano seguinte da lei de agrotóxicos. E naquela época, de fato, a gente não tinha nenhuma perspectiva de controle biológico. Então, por isso que a legislação não aborda isso. E eu acho que uma das coisas mais importantes da gente estar caminhando para um projeto de lei de bioinsumos é tirar definitivamente os produtos biológicos da lei de agrotóxicos. Nós temos condições de ter uma lei própria, fabricada no Brasil, O Congresso já fez isso em 2003 com a lei dos orgânicos e pode fazer isso, consolidar o que foi iniciado lá, que é separar orgânico dos químicos e permitir a produção para uso próprio dos produtos, dos bioinsumos. Os bioinsumos são utilizados há muitos e muitos anos e sabemos que o risco desses micro-organismos é muito pequeno. O que a gente tem que trabalhar é de fazer uma legislação mais desburocratizada. Essa discussão do uso dos bioinsumos, ela é recente, em pensar assim, essa proibição que está sendo feita, ela é um pouco recente. A gente já usa, tirando a agricultura familiar, os produtores rurais de norte a sul do Brasil, já usam insumo biológico há 50 anos. Há décadas. A produção de grãos também já utiliza. E aí, nos últimos anos, com o aumento dos preços dos inseticidas químicos, dos pesticidas, essa dificuldade que o Covid trouxe de importação desses produtos,
acentuou ainda mais os produtores a quererem produzir na sua propriedade os seus insumos biológicos. E aí esse aumento que teve nas propriedades é que chamou a atenção da indústria, visto a redução que houve da adquisição desses produtos, né, no caso pesticidas químicos, e aí começou esse debate. Essa foi a primeira de 2 audiências públicas sobre a regulamentação de bioinsumos. E os senadores e convidados presentes destacaram a importância do debate. Não há sucesso contra a ciência. Portanto, vamos ouvir os especialistas, os livros. Não vamos atrasar a agricultura sustentável no Brasil, regenerativa, a agricultura biológica. O Brasil tem tudo para ser líder na produção e uso de bioinsumos. Todos foram buscar alternativas, alguns já tinham, estavam mais avançados, mas a maioria agora viu que os bioinsumos é a solução para termos aí uma agricultura, uma agropecuária sem tanto agrotóxico, né? Esse tema dos bioinsumos, evidentemente, é um tema importante, renovador, apontador de futuro e, portanto, eu espero que as audiências possam nos orientar no sentido da votação do projeto. A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor realizou audiência pública para debater o ativismo judicial e a separação dos poderes. Os convidados criticaram ações dos tribunais superiores. O autor do requerimento foi o senador Eduardo Girão. Na justificativa, o parlamentar ressaltou que em um Estado democrático de direito é fundamental o equilíbrio e a harmonia entre os poderes, de maneira que nenhum se sobrepõe em relação ao outro. No entanto, Girão destacou que atualmente existe um suposto ativismo judicial. É importantíssima, o Supremo Tribunal Federal é uma instituição importantíssima para a democracia no Brasil. É um pilar da nossa democracia, mas ultimamente tem perdido a mão. Alguns de seus membros têm cometido abusos sucessivos, o que tem colocado a democracia em risco. Considero o tema dessa audiência pública um tema extremamente pertinente no Brasil de hoje e um tema que faz parte da temática dessa comissão, que é a Comissão de Fiscalização e Controle. E cabe ao Poder Judiciário também ser investigado, ser fiscalizado por parte dessa comissão. Fico muito preocupado quando nos reunimos aqui, em torno de 5 juristas de notório saber, como acabaram de demonstrar, e todos verberando contra os excessos, os transbordamentos de atribuições de ministros do Supremo Tribunal Federal. O jurista Ives Granda Martins ressaltou que a Constituição define que os poderes devem ser harmônicos e independentes e afirmou que é dever de cada responder pelas suas competências e atribuições. Mas disse que atualmente existe uma invasão de competências. O que nós estamos vendo é uma corrente jurídica que não foi encantada pela Constituinte, que não foi encantada na Constituição, que é da chamada consequencialismo jurídico, neoconstitucionalismo ou jurisprudência constitucional, que poderia o Poder Judiciário, com flexibilidade máxima na sua interpretação, atuar nos vácuos legislativos ou corrigir os rumos do Executivo quando o povo pedisse e nem o Congresso, nem o Executivo atuasse. O ex-desembargador Ivan Sartori falou que o país está assistindo uma situação difícil, o que ele classificou de ditadura. Para Sartori, discussões importantes para a sociedade foram barradas pelo Supremo Tribunal Federal. Nós estamos vendo que o judiciário agora se transformou no único poder da República que realmente tem voz e que realmente comanda o nosso povo brasileiro. Então nós temos uma série de questões aí lamentáveis e que correm à margem da Constituição Federal. E a proposta que permite a um parlamentar chefiar embaixadas brasileiras sem perder o mandato foi debatida na Comissão de Constituição e Justiça. Diplomatas, especialistas na área internacional e mesmo parlamentares criticaram o texto.
Hoje, a Constituição permite que um parlamentar chefie missão diplomática no exterior sem perder o mandato, mas desde que seja um cargo temporário. A PEC quer incluir no texto constitucional a possibilidade de um deputado ou senador assumir uma embaixada no exterior, que é um cargo permanente, sem perder o mandato. O senador Davi Alcolumbre, autor da proposta, justifica que a restrição é uma discriminação com os parlamentares, já que, pela lei, o cargo de embaixador pode, excepcionalmente, ser ocupado por pessoa de fora da carreira. Especialistas e representantes da área diplomática manifestaram preocupação com a proposta. A política externa, ela é nacional. Eu acho que isso já foi ressaltado aqui. Ela não é estadual e não pode ser. E ela é muito menos partidária. Hoje, um parlamentar, se fosse investido dessa função, sem abrir mão do seu, sem se licenciar, poderia simplesmente desconsiderar uma determinação do presidente e o que aconteceria com ele? Provavelmente seria demitido dessa função e voltaria para o seu mandato. Já o diplomata não. Não é razoável que o chefe de missão diplomática permanente tenha compromissos com o poder legislativo, sob pena de desvirtuamento, ao mesmo tempo, da representação parlamentar e da diplomática. Para finalizar, eu gostaria apenas de recordar o preceito bíblico de que não se deve servir a dois senhores. No caso, em tela, há dois poderes, quanto mais não seja para evitar conflitos de interesses e outras distorções indesejáveis no sistema constitucional vigente. Estamos aí há quase 80 anos formando diplomatas, portanto eu falo em nome dos alunos do Instituto Rio Branco, falo também em nome dos mais de 2.000 diplomatas que foram formados por aquela instituição. A possibilidade de exercer chefias diplomáticas, ela existe, ela é prerrogativa do chefe do executivo, há a possibilidade de que os mandatos, uma vez, se abrindo mão do mandato, essa possibilidade existe e essa contribuição é relevante. Nós não estamos, estimada relatora, questionando esse aspecto. O aspecto que nos preocupa é o exercício, é assumir uma missão diplomática no exercício de um mandato parlamentar. E aí entramos na questão da separação dos poderes. A política externa ela tem uma natureza muito peculiar. A sua maneira de ser pensada, né, a sua maneira de ser produzida, ela tem traços singulares que tornariam, por exemplo, essa banalização da representação no exterior muito prejudicial aos resultados, às consequências da política externa. Uma segunda consequência que eu acho deletéria seria o emprego do posto, né, dessa posição de chefe de missão ou chefe de embaixada para interesses paroquiais particulares. A gente pode tornar, infelizmente, a nossa política externa, a nossa representação junto a certos países ou organizações um espaço de negociação de interesses privados, de lobby, de práticas pouco republicanas, práticas eleitoreiras. Críticas engrossadas pelos parlamentares que participaram do debate. Eu milito na vida pública sem abrir mão de frequentar boteco. O boteco tem uma sabedoria muito respeitada no Brasil. E nos botecos do Brasil, o que se comenta é que o objetivo desta proposta de emenda à Constituição é arrumar mais uma boquinha para o parlamentar. Apesar de reconhecermos o papel desempenhado pelo Congresso Nacional em prol da política externa brasileira, é preciso estarmos atentos a um fato. A gente não pode misturar interesse político eleitoral e políticas de governo com política de Estado. A tradição brasileira herdada desde os tempos do avô da nossa diplomacia, que era o Alexandre de Gusmão, e sedimentada pelo nosso patrono, Barão do Rio Branco, é de uma política de Estado que exige pragmatismo e racionalidade.
E a PEC 34 de 2021 parece ir na contramão desses princípios. Tenho todo o interesse em coletar, sim, o maior número de argumentos em defesa da diplomacia e, mais uma vez, dizer que estou completamente aberta para que a gente possa construir o melhor relatório possível. O INSS poderá pedir ressarcimento de valores da Previdência Social de quem cometer crime de feminicídio e ainda suporte a proprietários em busca de regularizar imóveis em assentamentos urbanos. Projetos aprovados na reunião da Comissão de Assuntos Econômicos desta terça-feira. Pelo texto, a regularização fundiária de assentamentos urbanos contará com apoio técnico e financeiro da União. A regularização passa a ser um dos objetivos do programa Minha Casa Minha Vida, que terá recursos específicos para esse fim. Dessa forma, o PL estabelece que serão direcionados as ações de regularização fundiária de assentamentos urbanos, no mínimo 2% dos recursos empregados anualmente ao Programa Nacional de Habitação e Urbanismo, ainda que realizará oferta pública de recursos destinados à subvenção econômica em municípios com a população de até 50 mil habitantes, do montante supramencionado. Assim, ao incluir a regularização fundiária com as normas do PLC 64 de 2016, a proposição contribuirá para melhorar a condição de vida de milhões de brasileiros. Outro projeto aprovado prevê que o INSS seja ressarcido de valores referentes ao plano de benefícios da Previdência Social por parte de quem cometer crime de feminicídio, que é quando envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher. O parlamento precisa endurecer o cerco contra aqueles que, em pleno século XXI, persistem no cometimento de práticas de crimes de violência contra a mulher. Assim, independente de o feminicídio ter sido praticado no seio familiar ou não, o agressor estará exposto a ressarcir os cofres públicos pelos prejuízos previdenciários que a sua barbaridade causou. A CAI também aprovou proposta que permite que doações e patrocínios a projeto desportivo ou paradesportivo voltados à inclusão social, de preferência em comunidades carentes, partilhem os limites de dedução das doações a projetos culturais. E ainda, projeto que muda a legislação do imposto de renda referente a aluguéis de imóveis. A intenção do projeto é realmente isentar os brasileiros que comprovem que não tem nenhum outro imóvel e que pagam aluguel. Isentar sempre que ele possa, do valor do imóvel, ser dedutível do imposto de renda. Não é o profissional de locação, não é aquele que tem vários imóveis, que só tenha um imóvel locado, que ele possa, em um tempo determinado, de 60 meses, 5 anos, possa ter isenção para que o Brasil, ao invés de, ao contrário de perder receita, para que o Brasil possa ter a inclusão dessa receita no nosso orçamento geral da União. Um outro projeto aprovado pelos senadores autoriza a liquidação ou parcelamento de dívidas de produtores rurais com o IBAMA que tenham vencido ou venham a vencer até o dia 31 de dezembro deste ano. O projeto fixa certas condições para o benefício. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou ontem o projeto que regula as ações e serviços de telesaúde no Brasil. A proposta agora segue para a votação no plenário. O atendimento médico por meio da telesaúde foi autorizado emergencialmente por causa da pandemia. A ideia agora é regulamentar o serviço que veio para ficar. Após ouvir especialistas e analisar propostas, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto de lei para a telesaúde, que agora vai ser apreciado pelo plenário do Senado. A pandemia, senador Marcelo Castro, colocou a telesaúde na nossa vida definitivamente. E a velocidade com que essa estratégia, com que esta tática de tratamento vai evoluir, a tecnologia vai disparar uma série de novas demandas de aperfeiçoamento da lei. Uma tecnologia que pode ser apropriada pela imensa maioria da população.
que pode ser uma tecnologia que pode ser disponível para toda a população. Vai baratear enormemente os atos médicos. Vai dar acesso àquelas que têm dificuldade, porque imagina um médico com seu tempo ter que guardar aquele tempo ali para atender a pessoa, para consultar, quando ele pode fazer isso daí à distância. Pelo apelo que o tema assim propõe, eu peço o acompanhamento do colegiado para que nós aprovemos esta proposta. A comissão também aprovou de forma terminativa mais 2 propostas. Uma que determina a atualização vacinal das pessoas que não estiverem em dia com o Plano Nacional de Imunização quando forem a um posto de saúde. E a outra que regulamenta a profissão de gari. Se não houver recurso para análise pelo plenário, os projetos seguem para a Câmara dos Deputados. E começou agora há pouco a reunião na Comissão de Meio Ambiente. Acompanhe.